Olá pessoal, então essa é a nossa revisão para a prova do segundo ano da disciplina de Química da Escola Estadual Santos Dumont. Então vamos revisar. Então essa será a nossa prova, todo objetivo, tudo de marcar. Primeira questão de funções de estado, lei dos gases. A terceira é a equação de estado dos gases ideais, pressão parcial, difusão e infusão. Então esse vídeo eu vou entrar nesses 5 assuntos e vou mandar o vídeo do ano passado que comenta as questões, né, a outra metade da prova. Vamos lá. A observação é que vocês podem usar a calculadora para fazer os cálculos, né? Não o celular, mas uma calculadora científica, pode ser uma simples, que dá para se fazer. Vamos lá. Então a primeira é sobre função de estado, a primeira questão. Em um sistema termodinâmico, o processo é realizado sem mudança de temperatura, então é isotérmico, e sem transferência de massa, ou seja, sem variação da quantidade de mols, e com um êmbolo fixo. Se está fixo, né, não existe variação de volume. Quais as variáveis que influenciam o sistema, ou seja, qual é a função de estado, ou seja, qual a variável que está influenciando o sistema. A temperatura não está, é constante, número de mols também e o volume também. Então, a gente pode observar na resolução que a função de estado ela é dada pela temperatura, pressão, volume e quantidade de matéria, né, o número de mols. Então, né, temperatura, volume, pressão e mols. No nosso caso, a temperatura é constante, assim como o volume e número de mols. Mas só a pressão varia. Se só a pressão varia, eu vou eliminar os outros e deixar só a pressão, né, para a função. Então, essa seria a resposta, né, para o nosso probleminha, para o nosso primeiro problema. A segunda questão trata da equação dos gases. Então você tem a relação entre pressão-volume, pressão-temperatura, volume e temperatura. Então você deve observar quem está constante desses. Se é a pressão, isobárico. Se é volume, isovolumétrico. E se é temperatura, isotérmico. A temperatura é 25 graus. O gás aumenta sua pressão de 100 para 150. O volume é 5 metros cúbicos. Qual deve ser o volume? Então ele só deu um valor de temperatura, então a temperatura está constante, vai ser eliminada daqui da equação da lei dos gases. O volume aumenta, qual é a relação com a pressão aumenta, qual é a relação com o volume? Se a pressão aumenta, o volume vai ter que diminuir. Então se aumenta a pressão, o volume diminui. Então substituindo esses valores, né, cortando a temperatura, o processo é isotérmico, eu vou querer quem? Eu vou querer o volume final. A pressão vai passar dividindo, então eu substituo. Qual a pressão inicial? 100 Pascal. Vezes qual o volume inicial? 5 metros cúbicos, dividido pela pressão final, eu terei um volume, né, de 3,33, que é menor porque a pressão aumentou. Menor volume, maior pressão. Próxima questão é sobre a equação de estado, PV/NRT, por você no que é resultante. Então observa o sistema abaixo. O volume de 1 metro cúbico, a temperatura de 25 graus Celsius, o R, né, a constante dos gases, 8,314 Joule/mol/Kelvin, e a massa. Então ele pergunta, se o sistema tem água, qual a pressão dela, sabendo que a massa molar é 18 gramas por mol? Então vamos para a equação de estado. Ao observar a equação de estado, né, e a constante, observamos que a temperatura sempre deve estar em Kelvin. O volume sempre deve ser em metros cúbicos e nós devemos encontrar o número de mols usando a massa. Então, para transformar a temperatura em Kelvin, eu preciso adicionar 273 sempre. Então, adicionando 273 à temperatura, eu terei 298. Então, vamos para a nossa equação de estado. P é o que eu quero saber a pressão da água. E o volume, 1 metro cúbico. Mols, eu não tenho, mas eu vou usar essa equação, que é não mate Maria, mulher, para vocês lembrarem. Então a massa ele deu 18. Qual é a massa molar da água? Ele também deu 18. 18 por 18 dá 1. Então o número de mols, né, é 1. Então você substitui. O volume estava multiplicando, passou dividindo. N, número de mols. R, constante dos gases. T, temperatura em Kelvin, 298. Ao substituir, e volume 1, ao substituir eu teria uma pressão de 2.478 Pascal. Então, não é? Preste atenção, lembrando mais uma vez que a temperatura deve estar em Kelvin, assim como na questão anterior, se a temperatura estiver em Celsius, converta para Kelvin. A quarta questão é sobre pressão parcial.
quando eu tenho uma mistura de gases. Então eu tenho um sistema que eu tenho dois gases, uma mistura de dois gases, e ele só dá a pressão do gás B e a quantidade de matéria de A e de B. Ele pergunta qual a pressão total e qual a pressão de A. Então vamos lá. Para achar essa relação eu preciso achar a fração molar tanto de A quanto de B. Então a fração molar de A é dada pelo número de mols de A dividido pela quantidade de mols total. A fração de B, número de mols de B, dividido pela quantidade de mols total. Sabendo que a soma das frações deve dar o total, e esse total é 1. Então vamos achar a fração molar de A. A fração molar de A é dada. Quanto eu tenho de A? Só tenho 1 mol de A no sistema. Dividido pelo total, que é o total 1 mais 2. Então ficaria 1 sobre 3, que é quanto eu tenho total de mols. Isso aqui me dá 0,33. Então se eu pegar 1, que é o total, menos 0,33, eu vou achar x de B. Mas eu também posso achar x de B por NB dividido pela quantidade de mols total. Mas quem é NB? É 2. Qual é a quantidade de mols total? 3. 2 dividido por 3 me dá xB, ou eu posso subtrair de 1. 2 jeitos de resolver o problema. Então xB será 0,66 e xa 0,33. Eu já tenho a pressão de B, agora eu quero achar a pressão total. Para achar a pressão total, eu vou usar a pressão de B, porque ele dá a pressão de B, achamos a fração de B e queremos achar a pressão total. Então xB passa dividindo. Então a pressão de B dividido por xB vai me dar a pressão total. Mas quanto é a pressão de B? Ele deu 200. Quanto é a fração que a gente achou? 0,66. Fazendo essa divisão, acharei 300. Se a pressão de B é 200, a pressão de A então será aquela para chegar em 300. Então quer dizer que a pressão de A será 100. Mas vamos calcular. Como é que eu acho a pressão de A? A pressão de A será a fração que a gente achou, 0,33, vezes a pressão total, que é 300. Ao fazer essa multiplicação, chegamos a aproximadamente o 100. 100 mais o 200 dá a pressão total, 300. A última questão será sobre difusão. No caso aqui do nosso vídeo, será sobre difusão e infusão. Dado o sistema, eu tenho 3 gases, oxigênio, neônio e nitrogênio. E eu quero saber qual o mais rápido se esse sistema tivesse um orifício para eles poderem sair. Então, qual gás iria sair mais rápido desse recipiente? Lembramos, eu preciso achar a massa molar, que a massa molar é a encontrada com esses valores que é dado. Então, eu preciso saber que o gás oxigênio ele é O2. Eu preciso saber que o neônio é só um átomo, é uma molécula que só tem um átomo, Ne. E o nitrogênio é N2. Então vamos lá. Se o oxigênio é 16, o neônio é 20 e o nitrogênio é 14. Então o oxigênio é 16, como eu tenho 2, fica 32. O neônio só tem 1, então ficará 20 gramas por mol. O nitrogênio, como cada um é 14, eu terei 2 vezes 14, 28 gramas por mol. Então, o menor valor de massa molar para o gás será aquele mais rápido. Então, o menor valor é para o neônio, então ele será o mais rápido. Em breve mandarei esse vídeo para vocês e um vídeo no passado falando sobre estequiometria. Valeu, bons estudos aí, galera.